Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Mais um sábado, mais um final de semana. Que Deus abençoe, como sempre, a você, que você se sinta iluminado, iluminada, tanto a você como a sua amada família. E naturalmente que você possa aproveitar cada momento, né, desses dias para fortalecer seu elo com a sua essência sagrada e, consequentemente, se elevar ainda a um patamar mais alto, né? Vibracional, de amor e de paz. Meus amigos, hoje na nossa pílula do nosso querido Evangelho, eu queria conversar um pouco com vocês a respeito da diferença de mudança e transformação. E como que o verdadeiro amor é capaz de fazer a diferença nas nossas vidas. Bem, vamos só diferenciar primeiro mudança e transformação. Muita gente acha que é a mesma coisa, né? Será que nós estamos mudando ou nos transformando? O que é uma mudança? Mudança é mais ou menos o que uma dona de casa faz na sua sala quando ela pega um sofá, tira de um lugar e põe no outro. O que ela fez? Uma mudança. Quando você vai no salão de beleza, pinta o seu cabelo de loiro ou repinta, né, de outra cor, você está fazendo o quê? Uma mudança na sua aparência? Né? Mudanças são sempre bem-vindas, a verdade é essa. Você pode mudar seu corpo com uma dieta, né, fazendo exercício físico, você pode mudar as cores dentro da sua casa, mudando a pintura, enfim. Quando você muda alguma coisa, você mantém a estrutura e você faz um rearranjo normalmente na superfície. Então, a pessoa de cabelo loiro, de cabelo vermelho, de cabelo castanho é a mesma pessoa, concorda? A estrutura é a mesma, você mudou a superfície. Se a casa está com sofá direita e esquerda no meio, a casa é a mesma, você mudou só a superfície. Então, quando a gente fala em transformação, nós estamos falando de mudança de estrutura. Transformação é você derrubar a casa e construir uma nova. É derrubar a casa e construir um apartamento. Transformação aconteceria quando você sai de uma cidade e vai para outra. Quando você vivia num sentido da sua vida e de repente você muda completamente o sentido da sua vida. Você não fez uma mudança, você fez uma transformação. Nós sabemos, amigos, que a mudança ela acaba sendo um passo para as grandes transformações. Né? A maioria de nós não consegue se transformar de uma hora para outra naquilo que deseja, então vai mudando aos pouquinhos. Então, claro que as mudanças são progressos contínuos que fazem uma diferença na nossa vida, não é assim? Então, de repente, você é uma pessoa preguiçosa, né? Sempre se queixa de tudo, nunca faz nada. Tem gente, infelizmente, que é assim, né? O que acontece? A pessoa vai mudando, faz uma coisa aqui, levanta um pouquinho mais cedo acolá, ou então, de repente, vai fazer uma leitura que não fazia, mas só lê uma parte do livro, começa a caminhar com alguém da família, começa, enfim, a fazer uma coisa que não fazia, mas ainda tem aquela essência da preguiça, de postergar, de deixar para amanhã, de empurrar. Então, a transformação não ocorreu, mas um dia, de repente, por tanto mudar pequenas coisas, uma transformação ocorre. E aí você vê uma pessoa cheia de vida, né, com muita luz, compartilhando essa luz com a humanidade ao seu redor, com a sua família, fazendo a diferença na vida. E aí é legal, né? Porque uma pessoa chega e fala: fulano, fulana, como é que você vive desse jeito? Você tem tanta energia? E você fala: se eu te contar como eu era anos atrás, eu me transformei, não é assim? Então, meus amigos, na nossa vida acontece o tempo todo mudanças e transformações. A grande questão é que quando a gente traz o amor para as nossas vidas, o amor é a maior força transformadora que existe. O amor, ele catalisa todas as transformações que a gente quer fazer na nossa vida para melhor. Uma pessoa que vive com a alma pesada, sabe? Com mau humor, com má vontade em refletir sobre a vida. Uma pessoa que tem dificuldade em sorrir. E quantas pessoas têm dificuldade em sorrir? Né? E se incomodam que os outros sorriem, né? Que sejam alegres. Quantas pessoas têm dificuldades com alegria e se incomodam com a alegria do outro? Então imagina, quando você começa a trazer esses ingredientes gradativamente para a sua vida, através da linguagem do amor, que é o reconhecimento de Deus em cada passo, que é você aprender a ir além das suas dificuldades, que é você sempre se perguntar: meu Deus, o que eu posso aprender com o que eu estou passando agora? Né? Por que não comigo? Ao invés de se perguntar: meu Deus, por que sempre comigo? Percebe a diferença de energia, de postura mental, de vibração? Então, quando a gente começa a trazer o amor para o nosso dia a dia, as transformações elas ficam mais facilitadas. Uma das grandes aprendizagens assim que eu tenho tido na minha caminhada, a gente já compartilhou isso aqui, e que a espiritualidade superior fala também, né? Nossa amada Joana de Ângeles tem tantas obras lindas e o nosso querido Divaldo divulga de uma maneira tão perfeita,
é que o grande segredo do amor não é ser amado, é amar. Porque a pessoa que quer ser amada é uma pessoa que vive numa mendicância, não é verdade? Você quer ser amado pelo seu pai, pela sua mãe, você quer ser amado pelo seu cachorrinho, pela sua cachorrinha ou outro animal de estimação, você quer ser amado pelo chefe, pelo amigo, mas o segredo não está em querer ser amado, é em amar. Porque quando você ama, independente se é amado ou não, você sai da postura de mendicância afetiva para a postura de milionário do afeto. Concorda? Porque você doa e só doa quem tem. Então a pessoa que traz o amor para a sua vida e doa, né, doa sorriso, doa bom ânimo, mesmo quando está triste. Uma pessoa que doa otimismo, mesmo quando as coisas não estão indo bem, porque ela se fortalece na oração, se fortalece na sua fé. Né? Uma pessoa que tem essa postura de grandeza moral, de procurar, né, se abrir para a vida, mesmo quando a vida parece estar fechada, mas ela tem fé. Né, aquela fezinha que nós falamos essa semana, do tamanho do grão de mostarda, essa pessoa que não desiste de acreditar na vida, né, que reconhece como Deus é presente na sua vida, é um milionário do amor. Então ela se transforma com muito mais facilidade. Então a nossa pílula de hoje do Evangelho é um convite a você, para que você faça transformações verdadeiras na sua existência, na sua maneira de pensar, de ver o mundo, na sua forma de interagir com a dor, com a alegria, que você se transforme de maneira a ser um ser humano mais livre, mais feliz, sem querer controlar o futuro, né? Sem querer dominar tudo e simplesmente aprendendo a viver no fluxo. Aprendendo a viver um passo de cada vez, confiando na sua essência divina, confiando na sua luz interior. E aí você vai perceber que trazendo esse amor, essa gratidão para a sua vida, tudo se transforma com mais facilidade. E ao invés de pequenas mudanças, a gente acaba construindo grandes transformações. Tá bom? Que Deus te abençoe muito nesse dia de sábado. Espero que você possa transformar o que pode ser transformado e aquilo que não der, tudo bem. Mude o que já pode ser mudado. Porque de passinho em passinho, com certeza, a gente chega longe. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até breve. Até muito breve. E aí, quer mudar ou quer se transformar? Lembre-se, o amor sempre vai ser a sua melhor companhia para fazer o que você achar que deve.